nós já temos alguns resultados. Não é muito, não são muitos resultados, porque a marginalidade atrai muito mais do que qualquer outra vida que possa ser vivida. Porque o marginal não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, ele pode comer qualquer hora, então ele não tem disciplina nenhuma. Que maravilha viver desse jeito, né? Eu um dia espero ter essa vida. Assim, lógico que eu tenho um chamado para areia, assim, uma empresa de areia e reciclado, né? Eu quero terminar minha vida na praia, mexendo na areia e tomando refrigerante, né? Na praia. Então é isso. E nós fazemos parte de uma missão hoje chamada Missão SAL, Salvação, Amor e Libertação. É lá em Santo André, onde a gente desenvolve algumas bases. Hoje nós temos base em Curitiba, nós temos base em Itaquaquecetuba, Santo André e Campinas. Em todos os lugares que nós estamos, tem pessoas morando com outras pessoas e se tornando família com elas. Porque na verdade é o que Deus quer para todos nós. Nós chamamos todo mundo de irmão, mas é um irmão meio espiritual. Lá não, lá é irmão na verdade, tem que ser. Tá bom? Mas é isso. Essa é a minha vida durante 30 anos e eu sou feliz de estar aqui. Tá joia? Vamos ler a Bíblia então? Diz assim a palavra de Deus. João 3,16. É Jesus falando para um flamenguista inveterado, Nicodemos. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Esse é o texto. João escrevendo uma conversa que Jesus estava tendo com o flamenguista Nicodemos. E Nicodemos, ele não entende muita coisa porque ele é flamenguista. E flamenguista não entende muita coisa. E Jesus, ele fala que precisa se nascer de novo. E Nicodemos, todo mundo sabe, que faz uma pergunta: como eu, velho, posso entrar no ventre da minha mãe? Lógico, é pergunta de flamenguista, não tem jeito, né? E Jesus vai explicando para ele sobre a vida eterna. E chega a certo momento nesse texto, que é um texto impressionante para mim, que sempre me impacta, é que Jesus, ele diz que Deus amou o mundo. E uma das coisas que é impressionante saber é que ele nos amou mesmo quando nós éramos inimigos dele. Paulo vai dizer isso. E isso é algo que nós temos que entender dentro do Novo Testamento. Que quando ele ama o mundo, ele ama os seus inimigos. E essa é uma questão de reconciliação. Como eu disse, a sociedade, ela impõe um padrão para a nossa vida que nós seguimos sem pensar se de verdade é um princípio bíblico ou não. A sociedade tem um princípio da seguinte forma, que todos aqueles que nos ofenderam precisam se aproximar de nós para pedir perdão para nós e para que a gente possa de verdade ter uma vida diferente a partir do perdão que ele deu. E muitas vezes nós perdoamos, mas ao mesmo tempo nós não damos mais uma chance para essa pessoa viver próxima de nós, porque ela nos ofendeu profundamente. E essa é a vida que a religião propõe. Uma vida de inversões de valores que não tem nada a ver com os princípios bíblicos. Porque se nós olharmos que Deus nos amou e enviou o seu Filho, esse é o eixo da reconciliação, essa é a base da reconciliação, essa é a base da vida cristã que nós temos que entender. Porque as pessoas, elas nos ofendem em todos os momentos da nossa vida, mas nós temos que aprender como tratar aqueles que nos ofenderam. Muitos de nós vivemos num passado prejudicado por pessoas que nos ofenderam, nos violentaram e também até mesmo nos abusaram. Nós vivemos amarrados no passado e vivemos de uma forma que muitas vezes nós replicamos a violência que nós recebemos. Mas Deus, ele veio para intervir nessa história. Então, uma das coisas que Jesus me traz e me faz pensar através desse texto
é que o encontro com Jesus me diz que eu não tenho mais um passado que é minha residência. O meu passado só é uma referência. Hoje eu vivo uma vida diferente daquela que Jesus de verdade entrou na minha vida para fazer uma mudança. É algo que nós precisamos entender. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Ele amou o mundo de inimigos. E nós também precisamos aprender, para que a gente possa amar o nosso inimigo, nós precisamos nos reconciliar com ele. Então a sociedade propõe uma inversão. O ofendido tem que aguardar o ofensor se aproximar para perdoar. Mas no Novo Testamento, isso não é verdade. Porque a sociedade impõe, e nem tudo que a sociedade impõe para que a gente possa viver é uma verdade. Porque a reconciliação verdadeira que acontece na vida de um ser humano é quando o ofendido vai até o ofensor para perdoá-lo. Essa é a intenção do Novo Testamento. O ofendido, que é Deus Todo-Poderoso, que se ofendeu com a humanidade, Deus veio atrás para reconciliar o homem com ele mesmo, sendo ele e tendo ele toda a razão de jogar a gente no inferno e fazer o que ele quiser, porque nós, de verdade, fomos contra todos os preceitos que Deus tinha para a nossa vida. Mas uma das coisas que Deus fez, Ele enviou o seu Filho, amando você, mesmo quando você era inimigo dele, para que Ele pudesse amar você. Ele teve que vir atrás de você para reconciliar com você. Qual é o princípio que tem aí? O ofensor não teve atitude nenhuma, mas o ofendido veio até ele para poder perdoá-lo. Então, uma das coisas que nós temos que entender, que o Novo Testamento, ele subverte qualquer situação na sociedade, e aqueles que querem seguir Jesus, de qualquer forma, precisa subverter a sociedade aonde ele está inserido, com atitudes bíblicas, e não é com violência, porque violência só gera violência. Não é com estupidez, porque estupidez sempre gera estupidez. Não é tendo razões mil para poder dizer, não vou fazer paz com esse homem, não vou me reconciliar com ele, porque dei várias oportunidades para esse cara, e esse cara não mudou. Muitas vezes nós queremos ser deuses nas nossas decisões. E nós não sabemos nem o que vai ser o dia de amanhã, como nós queremos decidir a nossa vida. Uma das coisas que nós temos que decidir é sempre estar com a oportunidade aberta de perdoar e ser perdoado sempre. E é algo que nós precisamos entender. E eu creio que isso que eu estou dizendo é bom para Santo André. Para Recife não é muito bom, porque aqui todo mundo sabe se reconciliar da forma perfeita. Então é algo que acontece só no estado de São Paulo. Aqui em Recife, não. Aqui em Recife é outra coisa. E nós queremos ter razão, e quando queremos ter razão, nós achamos que nós podemos perverter o princípio bíblico, dizendo, ele me ofendeu, e eu não quero mais relações com ele. Tem alguma coisa errada com o cristianismo de hoje? Na verdade, o Evangelho se tornou uma religião, ou o Evangelho não, aqueles que seguem o cristianismo fez com que a igreja em si se tornasse uma religião. E religião não tem nada a ver com o Evangelho. Que o Evangelho é perverter os princípios que a sociedade tem, para que eles possam perceber que vale a pena viver uma vida que Jesus propõe. Então a reconciliação para mim é uma base para o meu caminho e para a vida que eu quero levar com Jesus. Não tem jeito. Não tem outra forma de viver. Então eu quero passar pelo Novo Testamento para você perceber o quanto vale a pena não viver no passado como residência, mas viver com o passado como uma referência. É algo que nós precisamos aprender. Deus amou o mundo e Ele amou os seus inimigos. E por Ele amar os seus inimigos, nós também precisamos amar aqueles que nos odeiam. É muito bonito ver você abraçar o seu irmão aqui quando dizem, mas eu queria que um dia a banda tocasse e dissesse, vá até o seu inimigo, abrace ele, diga que ama. Porque a gente sempre procura quase os mesmos para poder abraçar, porque nós nos sentimos bem abraçando aquele que nós amamos.
Mas é claro que você abraça todo mundo, porque aqui não é São Paulo, aqui é Recife, todo mundo se ama maravilhosamente bem. Não é verdade? E não temos esse problema de inimigos e de ofensas e de ofensores, né? Nós vivemos maravilhosamente bem. Mas eu quero continuar dizendo, porque eu acho que talvez tenha alguém ou outras pessoas de outras cidades que não é de Recife e que talvez tenha esse problema. Mas Jesus, a Bíblia nos dá um caminho. E Deus amou o mundo e enviou o seu mundo, enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna começa quando nós aprendemos a reconciliar um com o outro. Nós não começamos uma vida se nós não aprendemos a reconciliar com aquele que nos ofendeu. Porque a vida eterna não é uma vida após morte. É um segredo do Novo Testamento. A vida eterna, ela começa aqui e não pós-morte. Quando eu aprendo a andar com Jesus e viver os conceitos que Jesus me deu no Novo Testamento, eu vou começar a ter uma vida eterna. Por quê? Porque eu quero segui-lo de todo o meu coração e de toda a minha vida. E para isso eu tenho que entregar tudo o que eu tenho, os meus bens, a minha vida, o meu pensamento, o meu sentimento, a esse Senhor que sabe o que tem que fazer pela minha vida. Então, só começa a vida eterna quando eu me reconcilio com o meu inimigo. E é isso que Jesus fez. Jesus veio para fazer isso. E no verso 17, que ninguém decora, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho não para condená-lo, mas para salvá-lo. E essa é uma condição de quem é ofendido e de quem é ofensor. Porque vivemos na condenação. Nós nos condenamos, nós condenamos o outro, nós fazemos com que a condenação seja a vida e a dinâmica da minha vida, porque quando eu sou ofendido por alguém, eu condeno aquele que me condenou. E é claro que sempre me justificarei diante daquele que me condenou. E assim forma-se um círculo de violência. Aquele que me condenou, eu me justifico e condeno ele. E aquele que me condenou, se justifica e me condena. E essa dinâmica é que destrói qualquer comunidade. E isso não sou eu que digo, é Dietrich Bonhoeffer no livro Vida em Comunhão. Você pode comprar, é um livrinho que dá para ler no banheiro. Que as pessoas dizem é numa sentada. Né? Então é algo que você precisa entender. Que Jesus ele não veio para condenar. Então, quem condena então? É o religioso, é a religião. Porque a religião condena, porque o religioso sempre quer ser melhor do que aquele que pecou, do que aquele que errou. Então, por isso que condenamos. Porque na condenação eu me torno melhor, eu me torno mais santo, eu me torno mais perfeito. Então, por isso que condeno. Condeno também porque não quero que as pessoas vejam os erros que cometi, e por isso eu espalho a condenação para o outro que me ofendeu. E dessa forma nós vamos vivendo momentos e dinâmicas de condenação, aonde nós carregamos as condenações sobre os nossos ombros. E uma das coisas que é interessante é que o religioso ele quer condenar para se safar do seu erro. Agora, aquele que não escapa da condenação, ou que se condena por si mesmo, ele quer ser Deus, porque ele não sabe que ele pode ser perdoado a qualquer momento que ele se aproximar de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, o religioso condena, e o culpado que se sente culpado, percebe-se que ele é Deus, porque ele acha que ninguém pode perdoá-lo, nem mesmo o poderoso que te criou. Então você passa a ser transcendente na sua culpa, e você não abandona ela de forma nenhuma. E isso é muito claro em todo o Novo Testamento. E nós precisamos entender que essa culpa e essa condenação só sairá quando nós nos reconciliarmos com aqueles que nos ofenderam profundamente. Deixa eu te dar um exemplo flamenguista, porque talvez no pensamento você não conseguirá entender. Eu quero usar o exemplo de um menino que mora comigo. É o Rubervan. Ele já está indo para 8 anos.
Ele era um travesti. E ele vivia na rua bêbado e batia em todo mundo. E nós não sabíamos porque ele era tão violento. E eu sempre digo que quando a pessoa é muito violenta é porque ela está gritando por socorro. E nós precisamos ajudar. E dessa forma nós nos aproximamos do Rubervan até que ele tomou uma decisão de vir morar na minha casa. E ele era analfabeto por completo. Não sabia nem números, nem conta, nem escrever, nada. Nem ler, nada. E nós fomos conversando e durante 2 anos fui descobrindo a vida desse menino. Esse menino, ele foi preso no pé da mesa dos 8 anos aos 14 anos, porque o pai descobriu que ele tinha uma inclinação homossexual. Para mim, existem só 2 pessoas que Deus criou, um homem e uma mulher. E não um homem no corpo de uma mulher, nem uma mulher no corpo de um homem. Então o pai amarrou ele e deu corda para ele, só para ele ir até o quarto e até o banheiro. Mais nada. Ele vivia preso numa corda. Enquanto o pai saía, os irmãos mais velhos abusavam dele sexualmente. E até que chegou aos 14 anos, ele pôde sair, se libertar, fugiu. E ele nunca mais apareceu na casa do pai. E ele se envolveu no homossexualismo, colocou silicone nos seios, nas nádegas, nas pernas, e viajou para São Paulo, e lá continuou a sua prostituição. E nesse momento eu encontro ele, e ele vem para minha casa. E depois que eu percebi todas essas coisas, eu fiquei impressionado de como uma pessoa que foi violentada no passado pode transmitir tanta violência na sua vida futura. E eu disse a ele, eu falei, a única forma de você resolver o seu problema é você indo até o seu pai. Porque quem não resolve o passado, nunca haverá de ter um futuro. E ele relutou por meses para que pudesse voltar ao pai que mora no Piauí. E nós conversamos muito com ele, até que ele tomou uma decisão de falar, eu preciso resolver minha vida passada, para eu poder ter futuro. E assim ele foi. Colocamos no avião, chegou no Piauí, e quando chegou no aeroporto, o pai dele estava aguardando ele. E quando o pai dele o viu, começou a chorar, porque ele já não estava mais como um travesti, ele estava com um homem. Mas ao mesmo tempo eles se abraçaram, e o pai, a única palavra que pôde soltar é me perdoa. Ele falou, eu vim para fazer isso, porque eu quero te perdoar por tudo que você fez. Esse papel de reconciliação do ofensor em relação ao ofendido, precisamos sair daqui muito claro, que a reconciliação é a melhor forma de seguir Jesus e de ter a vida eterna. E uma das coisas que ele fez foi chamar todos os irmãos e dizer, hoje eu tenho uma nova vida. E eu quero que vocês façam parte dessa vida. Porque se vocês não fizerem parte dessa vida, eu vou me sentir culpado o resto da minha vida. E perdoou todos os irmãos que o abusaram e violentaram dele algumas vezes nas suas casas. E depois de passado algum tempo, o pai chamou e disse, fica aqui com a gente, não se vai, a gente pode fazer alguma coisa por você. Ele falou, não, agora eu tenho uma outra família, eu tenho um outro pai, eu tenho uma outra mãe. E quando ele chegou no aeroporto de São Paulo, eu estava lá esperando ele, porque a minha expectativa e a minha esperança é que a partir daquele momento, ele seria um outro homem. E a hora que ele saiu do avião e pôde vir ao meu encontro, ele não veio ao meu encontro, ele correu ao meu encontro, me abraçou e disse, parece que eu tirei um peso das minhas costas e parece que agora eu estou livre para viver a vida que Jesus quer. E eu falei, é isso que nós precisamos aprender.
E lá em Hebreus, lá no livro de Hebreus diz: segui a paz com todos os homens, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não permita ou não deixe que a raiz de amargura tome conta do seu coração. A Bíblia me diz que existe forma de eu privar a graça de Deus na minha vida. A única forma que a Bíblia me diz que a graça é privada na minha vida, quando a amargura tomou conta do meu ser. É a única forma de eu me afastar da graça daquele que quer me amar. Porque quando eu estou amargurado, eu não consigo ver o amor que Deus tem pela minha vida. E é essa situação que esse homem me mostrou, quando ele tomou a decisão de ir até a casa do pai, de perdoá-los, de ser perdoado, de chegar em casa e dizer: estou livre, hoje posso viver o que Deus quer para a minha vida. Quantos de nós ainda estamos presos na amargura do nosso coração, sem perdoar pessoas que nos ofenderam, seja ela no passado ou agora? Jesus, Ele é o cara que te dá coragem para que você possa fazer essa ponte que você precisa. Quantas pessoas não dormem, estão depressivas porque estão amarradas no seu passado e não conseguem perdoar e carrega a culpa a vida toda. Hoje é dia de você se libertar, porque Deus quer que você se reconcilie com aqueles que te ofenderam. É algo que você tem que entender, que a sua vida só será a vida que vale a pena viver quando você tiver paz com todos os homens, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver a Deus? Tenha paz com todos os homens. Para isso, eu preciso limpar o que está dentro do meu coração, me amarrando no meu passado. Guarda isso. O seu passado não é uma residência, só é uma referência. É algo que você precisa entender. E Jesus, ele vem caminhando. E é claro que chega a torcida rubro-negra com uma mulher. Jesus estava na areia. E essa é uma condição. O rubro-negro, a torcida rubro-negra vem e joga a mulher na areia. E pergunta para Jesus: o que nós vamos fazer com essa adúltera? e Jesus desenhando, é claro que ele estava desenhando o símbolo do Palmeiras lá no chão, porque a Bíblia não me diz o que ele estava desenhando. Ele continuou fazendo o símbolo do Palmeiras e disse para a turma rubro-negra: então, o que a Bíblia diz, ou o que a lei diz? Tem que apedrejar. Ele falou: certo. Então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus sempre salvando da culpa. Você pode ler o Novo Testamento. Você vai perceber que Jesus, o objetivo de Jesus, é salvar a pessoa da sua própria culpa, ou da culpa dos outros, que também são culpados pelos erros que cometeram contra Deus. E Jesus diz: bom, quem não tem mundial pode atirar a primeira pedra. Ah, não, ele não disse isso. Ele disse que quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E o que aconteceu? Aconteceu que todos eles deixaram as pedras e foram embora. Talvez isso não termine aqui. O que termina é da seguinte forma: que entenderam que todos estão igualmente diante de Deus, culpados. E por isso Jesus chega naquela mulher e diz: mulher, quem te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu. Vai e não peques mais. E ela foi. Agora, não vai me dizer que ela não pecou mais, porque ela é humana. Ela vai pecar de novo. A história não continua para mostrar se ela errou e se ela não errou. Mas quando eu olho a vida dela através da minha, eu posso dizer: ela continuou errando, porque eu também erro. Você também erra.
Quantas vezes você já foi perdoado por Deus? Você acha que se Deus viesse hoje, Ele não te perdoaria? Claro que te perdoaria, porque Ele já perdoou os seus pecados na cruz do Calvário. Não tem pecado, não tem erro, não tem ofensa que Ele não possa perdoar. Ele é, de verdade, o perdoador mor. E é algo que nós temos que entender. Porque nós temos que também perdoar as pessoas, não importa quantas vezes elas erram contra nós. Porque se nós não agirmos assim, o Evangelho com certeza irá embora da nossa vida. Ou seremos privados da graça de Deus, e com isso não enxergaremos mais o outro que vivemos junto com Ele. Então, com isso, eu tenho que falar que não tem culpa que Deus não possa carregar. Não tem perdão que Ele não possa dar. E Ele pode resolver o problema da alma que tanto sofre nessa manhã. Você pode se aproximar de Deus, porque Deus, Ele já perdoou você na cruz do Calvário. E quando Paulo diz que Ele perdoou na cruz do Calvário, é um termo que ecoa desde a cruz até me alcançar. Eu poderia ter 1000 razões para não andar no Evangelho, porque no passado minha mãe me batia sem eu saber porque eu estava apanhando. Eu não era um moleque mau, nunca fui. Nunca fui de usar droga, nunca fui. Eu tinha medo da minha mãe, porque quando ela se aproximava não era para me fazer carinho, mas era para me bater. Ela me acordava puxando o dedão e dando tapa na minha cara. E quando eu tinha medo, que eu pedia para ela não apagar as luzes, ela gritava no meu ouvido: quando você começar a receber e pagar a luz, você pode deixar todas as luzes acesas. Meu pai sempre disse para mim, e eu fui um dos melhores alunos da escola fundamental. Depois eu não quis mais estudar. Recebi diplomas, bolos, medalhas, porque eu estudei na época da ditadura. E quando eu chegava com diplomas, medalhas, bolos e tudo mais, meu pai falava assim: você não vai ser mais do que lixeiro. Na verdade, ele acertou um pouco. Né? Porque eu trabalho com gente que ninguém quer. Os marginais, os invisíveis, os descartáveis da sociedade. Né? E moro com eles. Para você ter uma ideia, meu pai e minha mãe não me visitaram por muitos anos. Porque eles não gostavam das pessoas que eu estava me relacionando com elas. Mas se fosse assim, a minha vida seria a pior das vidas. Mas quando eu encontrei Jesus, eu pude perdoá-los. Eu pude resgatar e reconciliar a minha amizade com o meu pai, com a minha mãe. Foi algo maravilhoso que aconteceu. E assim, nós somos muito cartesianos na nossa vida. Nós temos que saber quantas vezes a gente tem que perdoar. Parece que o flamenguista Pedro já fez essa pergunta para Jesus. E Jesus diz: cara, é 70 vezes 7. A reconciliação. A reconciliação é algo que nós temos que deixar a amargura, ou as marcas que nós temos na nossa vida, do nosso passado, para dar mais uma oportunidade para aquelas pessoas que nos ofenderam, a ter relações profundas com a gente, e dar uma chance dele se tornar nosso amigo novamente. Essa é algo que nós precisamos entender. Reconciliação que não tem um retorno à amizade profunda, em uma continuidade na vida, é simplesmente. Então, é dessa forma que nós fazemos. Por quê? Porque somos influenciados por um movimento que quer terminar com os princípios bíblicos da nossa história.
Se você quer andar nos princípios bíblicos, você não pode ter inimigo ou criar inimigos. Então quer dizer que você não tem inimigo? Tenho, mas não porque fiz. Porque eles acham que eu não ajo da forma correta, porque eu levo travesti, prostituta, criança de rua, assassino, serial killer, o flamenguista não sabe, é matador em série. Então é essa coisa que eu vou levando todo mundo para casa. Então é algo que você precisa entender. Nós precisamos dar uma oportunidade, e a reconciliação não para aí, porque Paulo vai dizer da seguinte forma, Paulo vai dizer que Deus, ele quebrou um muro da inimizade, lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que Deus quebrou um muro da inimizade que existia entre judeus e gregos. A tradução aí não é muito boa, mas se você for traduzir da forma certa, é que Deus quebrou um muro que existia das inimizades desse povo judeu e grego com ele. E uma das coisas mais interessantes que ele diz e Deus quer transformar esse povo em um povo só, amigos. E depois ele diz, família. Então, quando nós não nos reconciliamos, nós não temos condições de chegar a ser uma família, porque nós não sabemos o que é reconciliar, que é o ofendido vindo atrás do ofensor, e perdoando. E a Bíblia ainda diz lá em Efésios mesmo, que Deus cravou a inimizade na cruz do Calvário. Isso significa o quê? Que todo cristão que está na cruz não tem o direito de fazer inimizade com ninguém, a não ser amizade, a não ser perdoar. É algo que nós precisamos entender. Se temos inimigos na nossa vida, é porque falta coragem para nós subirmos na cruz e cravar na cruz do Calvário a inimizade que existe entre eu e o outro. Nós precisamos de verdade dessas ações claras na nossa vida, porque senão nós vamos carregar culpas o resto da nossa vida e não seremos o que Deus de verdade quer. É algo que nós precisamos entender. E Jesus, ele vem trazendo isso e tirando a culpa das pessoas em toda a história do Novo Testamento. Jesus na cruz do Calvário, lá em Lucas, capítulo 23, verso 33. Jesus, ele diz da seguinte forma, é o primeiro verso, primeira palavra dele na cruz. Depois de ser espancado, depois de ser cusparado, depois de ter tomado 39 chibatadas, 40 menos uma, depois de ter carregado a cruz pesada, depois de ser esmagado, depois de ser preso por pregos na cruz, ensanguentado, sofrendo a injustiça humana, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso me diz que é reconciliação. Aquele que está na cruz sabe o que deve fazer, perdoar. E aquele que não está na cruz não sabe, por isso violenta os outros. As pessoas que violentam é porque não sabem o que estão fazendo. Quando você recebeu uma violência no passado, seja qual for ela, é porque a pessoa que te violentou não sabia o que estava fazendo, porque não entendeu o evangelho da reconciliação. E Paulo diz que ele está crucificado com Cristo. Isso significa que tem um caminho. E Jesus ainda diz: aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Para quê? Para chegar lá na cruz e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa é uma condição sine qua non para viver a vida cristã. Não tem jeito, não dá para fugir. A exigência do evangelho: perdoar o seu inimigo e amar aqueles que te odeiam e orar por aqueles que vos perseguem. Quantos de nós aqui poderíamos dizer que saio daqui pensando: não tenho problema nenhum com ninguém, eu estou bem na foto com Jesus,
estou do lado dele lá, posso tirar um selfie com o Cristo, porque eu e ele estamos juntos na cruz. Quantos de nós podemos fazer isso hoje? Não tem jeito. O Novo Testamento todo é cheio das relações de reconciliação, para que a gente pudesse aprender que não é o ofendido que tem que vir até nós, mas não é o ofensor que tem que vir até nós, mas nós que fomos ofendidos de alguma forma, precisamos ir falar o que nos ofendeu e perdoar. E perdoar é deixar as amarguras para poder viver uma nova vida e uma nova chance com aquele que nos ofendeu. A sociedade diz que o inimigo tem que viver bem perto de nós para a gente saber qual é a atitude dele. Não, não é verdade. A Bíblia diz que nós temos que transformar esses inimigos em amigos nossos, porque a violência tende a diminuir, e isso tem um desdobramento. A cidade poderia ser diferente se nós agíssemos reconciliando pessoas umas com as outras. E Paulo vai dizer que todos nós, todo o corpo de Jesus, tem um ministério da reconciliação. Lá em Corinto, ele vai dizer isso. Então não é papel do pastor, não é o papel do líder, mas é o papel de todos aqueles que querem seguir o caminho de Jesus, a reconciliação. Então, quando Deus ama o mundo, Ele amou você quando você era inimigo. Quando Deus amou o mundo, Ele tirou a culpa de você, porque Ele quer te amar. Então, se você quer ser seguidor de Jesus, você não deve culpar aquele que te ofendeu, porque aí você termina com toda a situação. E se você entender que você tem que ir até a cruz, se sacrificar, para poder ver a vida do outro melhor, tem que ser feito. E aqui eu quero terminar com uma frase, que eu escrevi no meu Facebook e no Instagram. Nós devemos morrer pelo que amamos, mas não devemos matar pelo que cremos. E aqui deixo uma palavra para os políticos partidários. Não dá para brigar entre Bolsonaro e Lula se somos cristãos, porque devemos morrer por amar alguém, mas nunca matar por crermos em alguma ideologia. É uma das coisas que precisamos. É uma coisa que nós precisamos, diante de Deus, nos reconciliar. Petistas com PSL ou Avança Brasil, ou sei lá que coisa vai nascer do Bolsonaro. Precisamos nos unir, porque política partidária nunca vai nos levar a termos amigos, sempre inimigos. E Jesus quer um reino de amigos e de família. Se você é inimigo de alguém devido ao partido que você tem, se reconcilie agora. Se você foi ofendido ou violentado de alguma forma no passado, você tem que se reconciliar. É palavra de Deus, é vida na vida, é dar mais uma chance da pessoa viver junto com você e você se tornar amiga dela. Deus, Ele te ama profundamente. E Ele não quer a divisão do corpo dEle. Ele quer que cada um de nós sejamos profundamente amigos, para que o mundo possa ver que nós somos um nessa terra. Que comece pela Igreja Rio, que possamos ser um povo reconciliador, e que aqui, quem sabe um dia voltarei, e você poderá dizer para mim, hoje somos um nesse lugar, porque Deus de verdade se reconciliou conosco
e nós nos reconciliamos com os irmãos e com a cidade toda. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você ainda, porque isso é uma decisão de coragem, não é uma decisão fácil, de você sair da sua razão, daquilo que você acha que é certo. Por muito tempo a cultura da sociedade te implantou isso, e não é fácil. Você sair de si mesmo e ir lá pedir perdão, ou perdoar aquela pessoa que tanto massacrou a sua vida. Mas você precisa ter coragem, porque isso vai te libertar da pessoa que você carrega tantos anos dentro de você. Agora eu creio que tem 4 vozes na sua cabeça. Você mesmo dizendo, não, isso não é bem assim, não pense desse jeito, é palavra de Deus. Eu não estudei à toa para vir aqui, porque Deus tem um plano com a tua vida, mudar você, porque Ele quer te usar, para que o mundo não seja mais o mesmo. A segunda voz que pode vir na sua cabeça são os seus amigos dizendo, não faça, não vai adiantar nada, ele sempre foi assim. Não faça isso, não dê voz a essas vozes que estão na sua cabeça. A segunda coisa que pode acontecer nesse momento é falar, é muito longe, as circunstâncias não me permitem mais, não pense assim. E o último, coitadinho do diabo, é ele, vai falar, não vai não, entendeu? Mas eu quero orar por você, se você de verdade quer ter coragem, para dar um passo em relação àquele que te ofendeu um dia, faça isso hoje, faça uma lista, vá atrás dessas pessoas. Eu fiz isso, e estou experimentando momentos eternizantes na presença de Deus, devido ao meu papel para com aquelas pessoas que me ofenderam. Eu quero passar isso para você, porque vale a pena. Você quer? Fica de pé no seu lugar mesmo, e eu vou orar por você. Eu não sou mais do que você. Nós vamos errar de novo, com certeza erraremos de novo, com certeza. Mas agora nós temos a chave, que é a reconciliação. Vá atrás, faça uma lista, procure, ligue, tente reconciliar, lute por aquele que ainda resiste à sua amizade. Quem sabe, talvez, essa igreja ou esse lugar não comportará daqui a alguns anos, porque o número de pessoas aumentará, porque todos os amigos querem estar junto algum dia, e que seja louvando a Deus, amém? Querido Deus, queremos colocar a vida desses irmãos que estão de pé, porque eles reconheceram a falta de coragem que há neles, para poder tomar uma decisão de ir ao encontro daqueles que ofenderam. Então, Pai, no nome de Jesus, ó Espírito Santo, é seu papel esse e não nosso, de vencer junto essa barreira que cada um de nós temos. Nos ajuda, Senhor, sem argumentação, sem razão, a chegar no outro e perdoá-lo para a glória do Teu nome. E que nós possamos sair daqui desafiados a ter uma vida que vale a pena viver, uma vida reconciliadora com aqueles que têm nos ofendido, no nome de Jesus, amém.